Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Hoje a gente vai falar um pouquinho de longevidade, mas com um olhar bem diferenciado. Bom, pessoal, eu vou fazer minha audiodescrição, tá? Hoje a gente está aqui com a Eli e com o Francisco. O Francisco, nosso convidado de honra de hoje, para falar um pouquinho sobre longevidade, quase 50 colunas que ele já fez e escreve sobre isso e cativa pessoas, cativou a Eli, por isso que ele está aqui hoje, porque ele escreve para pessoas como nós, que estamos envelhecendo a todo momento. Então, eu estou usando um vestido preto, é um vestido soltinho, ele tem uma manga, a manga dele é bordô, meu cabelo é escuro, castanho escuro, eu tô com uma tiara, tô usando um colar grandão, com três voltas, é uma flor, né, desenhada como pingente. Minha parede de fundo são formas geométricas. Então, essa é minha audiodescrição. Eu sou a Jéssica, eu tenho 31 anos, minha pele agora está um pouquinho mais bronzeada, também um solzinho no final de semana, mas sou branquela, viu, gente? Passo para ele. Oi, boa noite, Francisco. Muito bom que você está aqui com a gente. Eu, na minha autodescrição que eu faço, na minha áudio, eu sou uma mulher de 62 anos, né? Eu estou de cada dia com os cabelos mais branquinhos, quando cada semana que passa eles ficam mais branquinhos, mas eu amo os cabelos que eu tenho, ele está na altura do ombro. Outra coisa que cada vez que eu faço a minha áudio, ela não é igual, porque cada vez eu uso um óculos diferente, eu sou apaixonada por óculos, e hoje eu estou com um cinza e um meio, metade cinza e metade meio laranja, né? Eu estou de argolas, eu estou com uma blusa estampada, né, de preto com algumas cores, eu diria para você bem portuguesas, porque é uma blusa portuguesa, né, com certeza. E o meu fundo aqui é o fundo do meu escritório, onde tem um quadro onde fala um pouco sobre boas energias hoje e sempre, né? E é um fundo que é um fundo da minha mesa também, tá? É isso. E eu passo agora para o Francisco Iglesias, que vai conversar com a gente. Boa noite, eu sou o Francisco Iglesias, eu sou engenheiro, tenho 59 anos, empreendedor social e artista visual. Sou colunista do jornal Estado de Minas, tenho uma coluna chamada Juventude Reversa, onde eu tento auxiliar a inclusão do idoso, né? Tenho uma vasta experiência em gestão e desenvolvimento de software, projetos para indústrias, eletricidade, telecomunicação, etc. Desde criança trabalho como voluntário, já desde leitura para deficientes visuais, aplicações de jogos educativos, mentorias para projetos voltados para a comunidade e de baixa renda, principalmente nas favelas de Belo Horizonte, que é a minha terra de origem. Moro em São Paulo já tem um tempo. A minha audiodescrição complicado. Sou grisalho, um pouco careca, mas nem tanto, né? Estou vestindo uma camisa polo preta e ando me recuperando de uma Covid, que ontem eu fiz, deu negativo, deu positivo, mas eu acho que hoje já tem negativo. E meu fundo, como eu faço uns trabalhos de arte, então aqui estão uns testes, uns conceitos que aqui atrás que nem sei ainda o que vão virar, mas são uns galhos da pitangueira da casa dos meus pais, onde que eu cobrei uma espécie de alquimia, transformei aquele orgânico
em metal. Em cima da minha cabeça tem um sino de uma estação de trem do ramal de Diamantina. Esse sino facilmente tem mais de 150 anos, e esse sino está projetando uma sombra nessa parede. É isso. Obrigado aí pelo convite. E vamos começar a nossa. Sou mineiro, por isso que tem. Sou mineiro, então tem essa pronúncia também, tá? E obrigado pelo convite, Eliane e Jéssica, e vamos falar aí da juventude reversa. É o seguinte, como é que você entrou nessa coisa do jornalismo falando da juventude reversa? Entrou na longevidade falando sobre isso? Como eu tenho essa questão do social, eu sempre trabalhei social, venho de uma família onde se preza isso, né? Fazia leitura de cegos para deficiente visual na Biblioteca Pública de Belo Horizonte, né? Aplico meus jogos de geografia em comunidade e acho importante, e não dá para eu ser voluntário, eu preciso sobreviver. Então, acabei montando uns projetos sociais da vida. E nessa de tentar fazer um projeto social, entrei na minha terceira aceleração de startup na questão social. Eu vou responder a sua pergunta, tá? Umas fazendo a gamificação, trabalhando em cima de educação, principalmente para criança, e outra também com o meu jogo da diversidade, onde, assim, como saber o que é preconceito e racismo se não vivenciá-lo. Então, eu tenho uma dinâmica nessa que é uma espécie de um RPG, porque como saber o que é, né, o que é racismo e discriminação sem viver, né? Então, nessa criação da dinâmica, eu fui criei um personagem de um idoso. Então, essa foi a minha primeira, sei lá, meu primeiro, tipo, opa, tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Homem, eu não sei, eu vou falar uma coisa que pode ser bobagem, mas essa percepção da idade para o homem é um pouco diferente da mulher. Acredito que a mulher, assim, a gente, não sei, é mais de fora para dentro e não de dentro para fora. Aí passa um determinado momento que eu começo a ser apontado como velho. Até então, não tinha caído muito essa ficha. Eu falei há pouco que eu trabalho em área de tecnologia, então, assim, durante a minha carreira, eu sempre trabalhei com pessoas de 25 anos de idade, sempre trabalhei. Aí nunca tinha sentido tanta diferença nesse conflito dessa diversidade geracional, ou me senti muito velho, eu, sei lá, hoje eu tenho 60, né? Vou fazer 61, e só agora que eu vejo que é muito grande essa diferença. E quando alguém mais jovem me chamava de velho, eu não ligava. Nem liguei, porque como eu tenho cabeça, sei lá, acho que eu tenho uma cabeça mais nova, já rodei por várias cidades, rodei, assim, já morei em 7 cidades, em 3 países, principalmente nessa questão profissional. Então, nunca me liguei, nunca fiquei atento nessa questão de estar velho, né? Aí começou. Então, eu estou embolando, né? Aí, nessa questão do jogo, opa, preciso pensar no idoso. E teve um determinado momento, na minha última aceleração de startup, eu a fiz pela USP, e no começo quando eu me inscrevi para alguma coisa, e quando começou a aceleração, eu troquei. Aí eu montei uma startup chamada Juventude Reversa, e cujo objetivo é ainda tratar da acessibilidade para o público idoso. Um pouco tempo antes, eu havia escrito um artigo para a Folha de São Paulo, para a página 3 da Folha de São Paulo, dei uma conversada lá no pessoal do Jornal do Estado de Minas, propondo escrever uma coluna
que auxiliasse na inclusão do público idoso. Então, essa é a minha coluna Juventude Reversa no estado de Minas. E por acaso, hoje eu terminei a minha coluna dessa quinzena, e é a 48ª coluna. Eu acho um marco importante. Em breve eu vou ter 50 textos tentando, né, assim, auxiliar a inclusão das pessoas mais velhas, né, do E idoso. a inclusão, ela é em relação ao emprego? Então, não é só de empregabilidade. Então, assim, nessa Ah, coluna, falo de empregabilidade, não tenho a menor dúvida, porque eu sofri isso, então eu tento passar, assim, adoro mentoria reversa, então, assim, falo muito sobre essa questão da atualização, né? Mas também de ferramentas novas que aparecem por aí, né? Por exemplo, se tem uma coisa que todo mundo reclama, eu acho que unânime, é a questão de plano de saúde. Plano de saúde é caro e tem uns, entre outras, né? Principalmente é caro. Ah, putz, então vamos tentar uma startup, vamos ver uma health tech disso. Então, chega um momento eu falo, putz, os preços são absurdamente mais baratos. Então, um assunto do meio do momento, né, é o chat GPT. Então, semana passada eu escrevi sobre isso. E assim eu vou tentando colocar. Esse final de semana, eu adoro Excel. Se tem uma coisa que eu adoro, Excel. Então, eu pego tudo e ponho no meu Excel. Aí eu coloco no Excel, em cima do Excel eu vou fazendo minhas estatísticas. Então, como eu estava na 48ª coluna, deixa eu ver quais são as temáticas. Empregabilidade, tecnologia, modo viver, alguma coisa do gênero, e fui fazendo as minhas subdivisões. Olha que interessante. Francisco, conta para mim, assim, nesse teu transitar de 50, né, 50 artigos, qual deles você sentiu mais, vamos dizer assim, não dificuldade, mas qual deles te aproximou mais da realidade que o Brasil vive em termos de longevidade? Empregabilidade. Empregabilidade é muito complexo. Eu tive um certo privilégios na vida, embora não estou falando privilégio financeiro, assim, a minha educação toda foi feita em escola pública, meus pais classe média bem média mesmo, né? Mas tive o privilégio de conseguir estudar, de ter uma família que apoiou nos estudos, né? Consegui ganhar essa bolsa. Eu tenho uma facilidade de línguas, né? Trabalhei e trabalho em empresas importantes, né? E chegou um determinado momento da minha vida que estava sem emprego. E o grande motivo, não tinha dúvida, que era a questão da idade, principalmente nessa área de tecnologia, onde é predominante a juventude, né? É predominante pessoas jovens trabalhar com essa área, por skill, por ser de uma nova geração, etc. Mas mesmo estando sempre atualizado, tendo um currículo bom, falando língua, blá, blá, disponível para... Que como eu não tenho família, então não tenho família, não tenho filho, alguma coisa do gênero. Então, eu sou disponível também à mudança de localidade, né? Eu estou falando uma coisa pré-pandemia, né? Então, mesmo com isso, não ter emprego. E ao trabalhar também em Belo Horizonte, nessa questão social, você as contas, eu acho que as contas no Brasil, não vou falar não que eu vou exagerar, mas as organizações não governamentais,
no Brasil, elas são focadas em criança. É um percentual assim, de mais de 50%. Então, e ao trabalhar em Belo Horizonte, a gente pode falar favela, tá? Não sei, então eu vou tentar usar a palavra comunidade, mas vai sair a palavra favela aqui, tá? Mas quando você vai na favela, quando você vai nessas organizações para trabalhar com crianças, elas são acompanhadas dos pais. E como esses pais precisam trabalhar, eles são acompanhados dos avós. Mas esse pessoal também não tem emprego, sabe? Não tem emprego. Se é um trabalho menos remunerado, você não contrata uma faxineira idosa, você não contrata um trabalhador braçal idoso, ele não tem o físico, ele não consegue fazer determinadas atividades braçais, porque o corpo não deixa. Então, me preocupa muito essa empregabilidade, não só nessa área de tecnologia, de pessoas de curso superior, mas também para essa maioria da população, né? Então, isso me preocupa demais, esse que me bate muito. Quanto que a necessidade faz a gente, né, se mover. Uhum. Então, eu vejo bastante isso, assim, quando a Eli conta a história dela, agora você contando a sua, cheguei num ponto que as empresas não me querem mais, né? As empresas me liberam e aí como é que fica? E tá pior. Que tem uma coisa que me preocupa bastante, que a grande ferramenta de trabalho, ou então a grande ferramenta do nosso dia a dia é um smartphone ou o computador, que tudo está ali. E se tem uma coisa que a juventude reversa precisa retornar, e isso foi o começo de tudo, é a questão das interfaces de smartphone, de celular. Porque se as empresas também não contratam, né? E há uma questão também que quando se desenvolve um aplicativo, quando se desenvolve um software, também, que é uma ferramenta, uma base para o trabalho, que é uma base daquilo, né? Para, sei lá, é ferramenta, é só comida, elas também não são pensadas no público idoso. Então, você tem na questão do idoso essa questão visual, você tem a questão do auditivo, que você começa a ficar mais surdinho, né? Então, você precisa pensar nos seus aplicativos, nos seus sites, a questão do feedback sonoro, tá? E tem uma coisa também, quando você fica mais idoso, as telas ficam sensíveis ao toque. Então, que chama áptico isso. E isso também não é pensado para o público idoso, né? Então, eu já escrevi isso também, eu tive eu acho importante essa questão da aplicabilidade, mas também acho super importante é, o desenvolvimento do software levar em conta a questão sensorial do idoso, que é muito esquecido. Então, isso eu só tenho que agradecer, viu? Francisco, muito, muito, muito.